Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 5 de maio. Olha, neste conteúdo de agora temos vários assuntos aqui para tratar sobre o nosso Botafogo, que volta a campo amanhã contra o Racing no estádio Newton Santos pela Sul-Americana. Mas eu quero conversar com vocês o seguinte: pensando em tudo que o Botafogo está vivendo nesses tempos aí sombrios, né? Ruins pra gente. Qual o foco do Botafogo nessa temporada? Muita gente me pergunta isso aqui no canal e eu vou dar minha opinião. Qual tem que ser o foco do Botafogo? Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil? A gente tem que entrar para brigar por tudo? Será que a gente vai ter que escolher o campeonato mais dentro da realidade pra gente? Será que a gente vai ter que focar no brasileiro? A Copa do Brasil a gente não tem, a Sul-Americana é um pouco mais fácil. Vou dar minha opinião. Qual é o foco do Botafogo nessa temporada, na minha visão? E eu quero conversar com vocês também, já em cima disso, o que a gente pode esperar do Botafogo também no segundo semestre. Depois da Copa do Mundo, o que vai ser do Botafogo? O que a gente pode projetar? O que preocupa a gente? O que a gente pode sonhar depois dessa Copa do Mundo aí, que a gente sabe que as coisas não estão fáceis pra gente? E o que será do futuro do Botafogo? Quero conversar com vocês sobre isso também, entre outros assuntos. Tudo isso agora. Para essa semana ser tudo diferente, vai dar tudo certo. Inscreva-se no canal, deixa o like da vitória, hein? Deixa o like agora, é muito importante aqui para o crescimento do canal. Inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Olha, primeiro, temos algumas rapidinhas, vou até botar na tela para vocês. Primeiro, a gente vai ter que trazer uma notícia ruim aqui, informação do GE. O volante, né, o Alan, foi detectado uma lesão na coxa direita do jogador, tá? Ou seja, 8 semanas fora. Portanto, o Alan só volta depois da Copa do Mundo, tá? O Alan, que entrou no segundo tempo ali contra o Remo, tentou ali dar um passe mais forte, acabou sentindo, teve que sair do jogo ali para a entrada do Correia. Então agora o Alan só depois da Copa do Mundo. Volta aqui para mim que essas deixas aqui a gente tem que pegar, né? Aqui vai um recadinho para a comissão técnica, para o Franklin. Dá oportunidade para a molecada, cara. Confia mais na base do Botafogo. O Newton tá aí, mas eu tô falando mais do Dinho. Tá na hora de você dar uma chance pro Dinho. Cadê o Wallace Davi, cara? O jogador que veio do Fluminense. Ah, mas ele é reserva no sub-20. Essa troca foi ruim, o Savarino foi pra lá. Gente, eu vou falar do que eu vi. Os jogos do Wallace Davi foram bons com a camisa do Botafogo. Pelo menos na época do Anselmo. Então não vou ficar aqui entrando nessa de essa troca foi ruim, perdemos o Savarino, a gente trouxe um jogador que não tá conseguindo nem jogar no sub-20. Eu vou falar do que eu vi. O Wallace Davi, as partidas que ele jogou lá no começo do ano com o Anselmo, eu gostei do que eu vi. Um jogador de categoria, um jogador alto, um jogador interessante, né? Então, assim, dá oportunidade para essas molecadas aí. Eu quero ver muito o Dinho, eu quero ver muito o Wallace Davi. O Newton a gente já conhece. Enfim, vamos ver o que vai ser agora, porque aquele volante um pouco mais de pegada era o Alan, e o Botafogo vai ter que ver isso no mercado também, na janela do meio do ano. Olha, uma outra rapidinha informação do Thiago Veras, da Rádio Tupi. Hoje está vencendo os salários dos jogadores. Só que temos uma notícia boa. O Botafogo conseguiu o dinheiro para pagar os salários, tá bom? Eles não quiseram entrar ali em detalhes da onde está vindo esse dinheiro, e a gente também nem quer saber de verdade. Nessa altura do campeonato, tem que pagar mesmo ali os salários.
e o Botafogo já conseguiu o dinheiro, vai pagar. Lembrando que na CLT está em dia e o Botafogo tem 2 meses de direito de imagem atrasados, tá bom? Isso aqui não tem nada a ver com a venda do Barbosa, tá? Eu sei que muita gente vai comentar aqui. O Botafogo tá pagando os salários porque tá vendendo o Barbosa pro Palmeiras. Não. Segundo aqui o Botafogo, esse dinheiro não tem nada a ver com o Barbosa, que inclusive ainda não fechou com o Palmeiras, hein? Será que o Barbosa vai continuar no Botafogo? Olha, vamos entrar aqui no tema que eu recebo muitas perguntas aqui no canal e eu tô sempre aqui para responder vocês, pra gente trocar aquela ideia, eu dando a minha opinião, vocês aqui nos comentários. Qual o foco do Botafogo nessa temporada? Qual o título? Qual campeonato, na verdade, né? Porque título não dá para garantir que ninguém vai ganhar, porque o futebol é imprevisível. Mas, assim, qual o foco do Botafogo? Qual campeonato a gente tem que olhar com carinho, com todos os problemas que a gente está passando? Olha, eu vou ser curto e grosso, tá? Eu sei que muita gente não gosta quando eu falo isso, mas hoje, vendo todos os problemas que o Botafogo está passando, é o brasileiro. A gente tem que fazer 45 pontos o mais rápido possível para fugir dos problemas, tá? Porque o brasileiro, ele rebaixa. Então, assim, a Sul-Americana é um campeonato de todos que a gente está jogando esse ano mais fácil, tá? A Copa do Brasil, a gente ainda não tem. É um título inédito pra gente. É claro que a gente sonha com a Copa do Brasil. Mas, assim, deixa eu só trazer um detalhe para vocês. O brasileiro, até a pausa para a Copa do Mundo agora, o Botafogo tem Atlético Mineiro, fora de casa, domingo. Depois o Botafogo tem pelo brasileiro o Corinthians, no estádio Newton Santos. Depois o São Paulo, lá no Morumbi. E depois o Bahia, na Fonte Nova. Então, olha a sequência do Botafogo no brasileiro até a pausa para a Copa do Mundo. Galo, Corinthians, São Paulo e Bahia. 3 fora e somente o Corinthians no estádio Newton Santos. Então hoje, o foco do Botafogo tem que ser o brasileiro. A gente tem 17 pontos, a gente está com um jogo a menos e o brasileiro é perigoso, ele rebaixa. O Botafogo só está a 2 pontos da zona de rebaixamento e a gente não sabe o amanhã. Então a gente fica muito preocupado para fazer logo 45 pontos. E não é questão de ser negativo, é ser realista, tá? A pessoa que não quer entrar na realidade do Botafogo hoje, aí eu só lamento. Porque eu não vou sentar aqui, não, a gente vai brigar pelo título brasileiro, olha, não vamos, tá? Porque hoje o Botafogo, daqui a pouco, vai perder jogadores, o Danilo, eu vou falar sobre isso na segunda parte do vídeo, o próprio Montoro já está à venda, isso mesmo, o Botafogo colocou o Montoro à venda. Então, hoje, para mim, o foco tem que ser o brasileiro. A Copa do Brasil, a gente sonha, mas tem grandes equipes também. É um campeonato que o Botafogo também não dá muita sorte. Não vejo a hora também de ganhar uma Copa do Brasil. Paga muito bem. A Sul-Americana também paga bem. Se eu não me engano, a Sul-Americana paga mais do que o brasileiro, tá? Do que o campeão brasileiro, se eu não estiver falando besteira. E a Sul-Americana de todos é o mais fácil. O Botafogo hoje é o líder do seu grupo, vai encarar o Racing amanhã. Então, claro que a gente... O ideal, gente, sendo realista para vocês, o ideal é o Botafogo tentar ficar, pelo menos, entre os 8 primeiros ali no brasileiro e tentar beliscar uma Copa. Tentar ganhar a Sula, tentar ganhar a Copa do Brasil. Esse é o Botafogo de hoje. Tentar ficar no meio de tabela ali entre os 8 primeiros do brasileiro e tentar beliscar uma Sul-Americana, tentar beliscar uma Copa do Brasil, mas não dá para abrir mão do brasileiro. Hoje, se eu pudesse escolher, para mim o foco é o brasileiro, porque não dá para a gente jogar uma Série B, gente, eu não quero nem imaginar isso, de verdade, e o campeonato brasileiro é bem difícil, bem complicado, e a nossa situação também tá bom? Ó, fica aí que eu já volto para a gente finalizar, eu vou trazer para vocês aqui um outro tema para a gente debater. O que esperar do Botafogo no segundo semestre, depois da Copa do Mundo? Fica aí, já volto.
Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar. Vou pedir pra vocês aquela moral, hein? Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, uma outra situação aqui que a gente traz pra debater aqui juntos é o que esperar do Botafogo. Muito se fala, né? Eu venho falando muito aqui no canal também, do que a gente pode esperar do Botafogo no segundo semestre, ali, depois da Copa do Mundo, da pausa. Olha, e assim, é triste falar isso, mas hoje a única certeza mesmo que a gente tem é que o Botafogo vai vender jogadores. O Botafogo ontem saiu uma notícia que o Montoro está à venda. O Botafogo espera receber até 30 milhões de euros pelo Montoro, tá bom? O Danilo, o Botafogo quer pelo menos 40 milhões de euros. Ali o Danilo deve jogar a Copa do Mundo. O Botafogo vai esperar isso para ver ali qual a melhor forma para vender o Danilo. E o Barbosa pode estar indo para o Palmeiras. Ainda não é certo, mas o Barbosa ele pode estar indo para o Palmeiras. E tem outros jogadores aqui que eu não descarto saírem. Por exemplo, Arthur Cabral. Isso aqui é uma informação que eu tenho, tá? Eu vou até compartilhar com vocês. O Arthur Cabral, se aparecer uma proposta bacana, se aparecer algo interessante para todo mundo, para o clube, para ele vai sair do Botafogo. O Arthur Cabral, lá no fundo, ele tem uma vontade de sair do Botafogo. E se for também, dane-se. A gente arruma outro aí depois. Então, o Vitinho, por exemplo, é outro jogador que está cobiçado. O próprio Alex Telles, tá bom? Que está em final de contrato. Será que o Alex Telles ele vai ficar no Botafogo até o final do ano? O próprio Kadir, tá? Que vai jogar a Copa do Mundo pelo Panamá, vai ficar valorizado. E tem o Arthur, o anão, tá jogando bem no São Paulo, né? E o Botafogo também, provavelmente, o São Paulo lá, o Botafogo vai receber uma proposta pelo Arthur e o Botafogo ganharia também dinheiro com isso. Então, a única certeza que eu tenho hoje para depois da Copa do Mundo é que a gente vai perder jogadores e provavelmente as reposições não serão do mesmo nível. O Botafogo tem que trazer um goleiro urgentemente. Não vou ficar repetindo aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Goleiro é prioridade para depois da Copa do Mundo. Sabe que eu fico triste? Porque a nossa janela do meio do ano, ela sempre foi forte. Lá no começo da SAF, eu lembro que chegou o Tiquinho Soares, eu lembro que chegou o Eduardo. No ano de 2024, dos títulos, no meio do ano, a gente trouxe o Almada, a gente trouxe o Igor Jesus, a gente trouxe o Alex Telles. Sempre melhorou o que já estava bom. E dessa vez parece que vai ser o contrário, né? A gente vai perder peças importantes ao invés de trazer e melhorar o time. Então, hoje é uma situação delicada que o Botafogo enfrenta. Parece que a GDA ela tá para entrar no Botafogo sem o John Textor, vai aportar um dinheiro, vai vender atletas, junto com isso tudo vai ter a recuperação judicial. A ideia é tirar ali o sufoco financeiro do Botafogo e recolocar a gente nos trilhos, mas isso vai demorar um pouquinho, por causa de todos os problemas que a gente enfrenta por causa do John Textor. Cara, se eu pudesse assim, fazer um pedido, sonhando, claro, eu espero que não saia todo mundo, cara. Assim, se for para vender, vende o Montoro, vende o Danilo, que a gente sabe que vai sair. Mas se você ficar vendendo, se você perder todo mundo, é complicado. Então, o que eu falei lá na primeira parte do vídeo é tentar ficar ali entre os 8, meio de tabela no Brasileiro, brigando na Sul-Americana, brigando na Copa do Brasil. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.